Esse aqui é um jequitibá rosa, que eu conheço, que ele está plantado neste vaso de amianto, vaso profundo, desde o ano 1994. E já era uma muda que devia ter uns 2 anos, então ele tem 33 anos. Incrível como uma planta resistiu a tantos anos nesse vaso. Depois a gente vai ver o porquê aqui, mais para frente, como ele resistiu sem replantio. E aqui eu vou transformar ele já num bonsai. E a gente vai ver o detalhe aqui, que no passado ele chegou a perder a ponta dele. Eu acho que ele tinha mais de uns 2 metros de altura, mas por causa das poucas as raízes apertadas, ele secou a ponteira dele. E depois, por ordem, né, sorte, ele rebrotou no meio do tronco novamente. Se uma planta dessa estivesse no chão, já teria uns 15 metros de altura durante esse tempo ou mais. E aqui é onde ele rebrotou. Eu vou serrar essa parte seca. Até eu tinha temor de depois de serrar essa parte ficar meio esquisito essa parte, porque o jequitibá a gente tem que seguir igual na natureza. O tronco dele é ereto, é bem aprumado, não tem curvaturas. Então é um detalhe que tem que ficar atento para esse detalhe no bonsai. O jequitibá é uma árvore, é das maiores árvores que nós temos na flora brasileira, das mais antigas, que vive mais de 2.000 anos. E aqui eu estou derretendo a cera de abelha. Eu gosto de fazer a vedação com a cera de abelha, que ela veda bem mesmo e não queima, e cicatriza muito bem, além dos agentes que ela tem, bactericida, fungicida, né, antifungicida. Aqui já passei na cera de abelha com pincelzinho 815. A cera seca é imediata. Aqui eu já fiz uma aramação. E a aramação minha eu já disse que eu nunca vi falar isso em vídeo ainda, mas a gente já revela porque não existe segredo em bonsai. Existe a primeira etapa da aramação, que é os galhos grossos com um arame mais grosso, na primeira fase. A segunda etapa ou segunda fase, galhos medianos com arame médio. E a terceira etapa, os galinhos mais finos com arame fino. Então não pode misturar as etapas, tem que fazer uma por vez, senão não dá certo a aramação do bonsai, do futuro bonsai. As folhas dele dá para ver perto da minha mão, que com esse passar de tempo dele, só dele ficar nesse pote aqui recluso, elas diminuíram, que a folha é 3 vezes maior, a folha natural do jequitibá rosa. Aqui eu estou em Ribeirão Preto, né, uma cidade quente. Nosso inverno aqui é 14 a 30 graus, meio de julho de 2025. Estou fazendo a desfolha já. E só frisando, a planta depois de feita a desfolha, replantada ou não, ela vai para pleno sol. É para a nova folhagem nascer mais resistente, já vai diminuindo também com o tempo, e os entrenós curtos. Aqui com ganchinho a gente fazendo assim a facilitação para tirar desse pote, e eu vejo que a terra dele tá um pó, né, igual um humus, um verdadeiro pó mesmo. E nessa sequência a gente vai ver por que ele suportou, sobreviveu 30 anos recluso nesse pote. É um pote não muito raso não, mas pequeno, um pouco mais de 25 centímetros de altura. Então essa é uma das causas que ajudou bastante. E eu vi também, vamos ver na sequência, as raízes velhas embolaram aqui, e depois na superfície dele, geralmente a superfície da planta é um lugar que a terra é mais solta, na superfície formou uma segunda geração de raízes finas. Então esse foi o segredo dele ter ficado aqui nesse pote durante tantos anos. Já está dando para ver os detalhes, as raízes emboladas embaixo, e elas perderam a capacidade de continuar ramificando, e aí nasceu uma segunda geração de raízes superficiais. Então isso até facilitou para tirar um pouco dessas raízes emboladas também, porque se não tivesse bastante enraizamento mais superficial, ia ser complicado. Olha as raízes que foram tiradas.
Interessante que a casca é bem grossa, a casca dele, ela parece cor de rosa, meio vermelhado, meio parecendo com sangue. A casca é mole e a madeira por dentro já é mais dura. Aí o solo para bonsai é o solo básico mesmo, né? Eu uso uma parte de terra, a terra granulada, uma parte de casca de pinos curtida e triturada. Aqui eu estou usando pedrisco, não estou usando caco de telha. E uma parte de areia grossa sem o pó também. Então uma parte de cada. Já coloquei no vaso, fiz a vedação das raízes. Agora acomodar bem essa planta. O arame que amarra a planta também. Então a gente sempre usa amarrar com arame porque a planta ficar bem firme. Se mexer com o vaso, alguém tocar na planta, não vai perturbar o crescimento de raízes, que ela não vai se mover. Porque durante o primeiro mês, segundo mês, vão nascer radicelas, raízes muito finas, muito sensíveis. E se mexer na planta e o torrão mover no vaso, elas vão arrebentarem. Então esse processo de amarrar ajuda muito. No mundo inteiro é usado esse processo de amarrar a planta ao vaso. E aí não deve se preocupar que não precisa tirar também. Só daqui 2, 3 anos no próximo replantio, aí a gente amarra novamente. Então um trabalho permanente esse de amarrar o torrão ao vaso. E aqui a gente acabando de apertar bem mesmo para ficar bem firme. E o jequitibá é pouca gente que tem no Brasil ainda em bonsai, e é uma planta fácil. A gente já tem alguns amigos que cultivam jequitibá já há uns 30 anos, em média. Eu já vi belos bonsais, desde o sudeste até o nordeste. E aqui a gente colocando a terra, agora vamos palitar a terra. Depois vai ser completado com um pouquinho mais ainda, que ficou um pouco baixo. E como eu já disse em outros vídeos, a terra a gente usa todo esse substrato seco para facilitar bem ele ficar entre as raízes, ficar bem cheio, ficar sem nenhum espaço um espaço de ar sem a terra. Agora aqui a generosa rega, eu furo uma tampinha com agulha quente e fazendo a generosa rega, agora ele vai para o sol. Para brotar a pleno sol. E está terminado o nosso trabalho de bonsai.